Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, leremos tão somente o versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da Tua soberania, temos diante de nós a grande oportunidade de crescimento. Cada dia nos aproximamos mais da Canaã celestial e essa aproximação nos traz revelações lindas, gloriosas, que essa palavra possa aumentar na vida dos teus filhos e das tuas filhas que estão cultuando conosco. A fé possa promover um fortalecimento de tal maneira que todos saiam melhores, encorajados para continuar caminhando firmemente, resolutos, ousados para a Canaã celestial. Em nome de Jesus, que os teus filhos sejam fortalecidos por essa palavra que com toda certeza vem do teu coração para o coração dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. A vitória que vence o mundo. E logicamente que no próprio texto você já detectou, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas muitas pessoas precisam entender quais são os inimigos que existem diante de nós, na nossa caminhada. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, já comentamos diversas vezes sobre isso, e no meio dessas testemunhas existem as pessoas visíveis, ou existem os seres visíveis, que são os seres humanos, divididos em testemunhas neutras, testemunhas de acusação e testemunhas de defesa. E temos, no grande número de testemunhas invisíveis, os divinos, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos os anjos de Deus, magníficos em poder, que são nossos amigos, são testemunhas de defesa. Então, os divinos e os anjos de Deus são testemunhas de defesa. E, lamentavelmente, nós temos testemunhas de acusação, que são os anjos caídos, os demônios. E o que essas testemunhas, quando o Espírito Santo usa o autor da carta aos Hebreus, o que eles estão olhando em nós? Estão olhando em nós, numa linguagem de Paulo, uma figura de linguagem do tempo das Olimpíadas, correr no estádio. É como se estivéssemos correndo, praticando atletismo. E há uma torcida, aqueles que estão torcendo pela nossa vitória e aqueles que estão torcendo pela nossa derrota. Então, é esse o quadro que existe. E agora, isso foi Paulo se expressando. Agora vem João se expressando de que essa vitória, ela precisa ser não só sobre o inimigo, mas sobre um outro inimigo chamado mundo. O mundo está aí diante de nós, está
dentro dos inimigos, dentro do rol dos inimigos a serem vencidos. Muitas pessoas não entendem o termo mundano. Quem é o mundano? Aquele que ama o mundo. Nós lemos em 1 de João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, esse é o inimigo sobre o qual falaremos. E para darmos aí a devida importância a essa vitória, nós temos pessoas que estão inseridas naquilo que nós chamamos um contexto neopentecostal, onde existe aquilo que podemos chamar uma mania de milagre, milagromania, mania de milagre. É algo que está instalado aí em muitos impérios neopentecostais. E existe uma espiritualização de tudo. Então, as pessoas acham que a vitória ela tem que ser somente sobre o inimigo. E, na realidade, o que a palavra de Deus nos mostra, ontem nós estudamos sobre isso, a destruição do império do mal. E o império do mal, ele não se limita somente a Satanás e aos anjos que o seguiram, que o acompanharam, aos anjos que aderiram à sua rebelião lá no céu. Hoje nós vamos falar, existiriam aí mais dois inimigos a serem vencidos, mas nós vamos trabalhar hoje a questão do mundo. Que mundo é esse? O mundo que está descrito aqui. Não é a questão geológica, geográfica, não. Mesmo tendo sido usado o termo cosmos, né? O que é esse conjunto universal, mas o que o Espírito Santo está falando aqui é de um sistema. O que é o mundo? É um sistema. Então, quando nós lemos na Bíblia, resumida toda, condensada, em João 3,16, no Evangelho de João 3, versículo 16, nós entendemos que Deus amou o mundo. Que mundo Deus amou? Deus amou tudo o que fez. E Ele não quer, e lá está escrito, que é o amor da sua essência, né? O ágape, que é o amor de doação, o amor que pode ser expressado, o sentimento expressado da seguinte maneira: eu amo apesar de. É um amor de doação, que tem uma única mão de direção, de Deus para aquilo que Ele fez, porque Deus amou o mundo. Agora, o texto aqui diz para a gente não amar o mundo. E se você ficar assim, olhando, nossa, que contradição. E é o próprio João que usa isso, né?
porque Deus amou o mundo. E aqui agora o João está dizendo, não ameis o mundo. Mas que mundo é esse? Está aqui revelado. Olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas espera aí, que negócio esquisito é esse? Se Deus ama o mundo e eu amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. Aqui, só que nós vamos entender, o Espírito de Deus está nos levando a um sistema que é criado, chamado mundo. E ele explica aqui, tudo que há no mundo. O que é o mundo aqui? A concupiscência da carne. É terrível as coisas que Deus colocou na nossa vida, que nós podemos utilizá-las como ferramentas, e aquilo que nós podemos equivocadamente, malignamente, utilizá-las como armas, e voltadas, inclusive, para nós. A concupiscência da carne. A carne, o termo aqui é sarx, que é a nossa natureza pecaminosa. Um exemplo muito prático, e nós estamos à vontade para falar aqui na Promessa Tatuapé, porque nós temos aqui um ministério que ajuda as pessoas que são viciadas em pornografia virtual. No Ministério Vida Pura, nós mostramos de uma maneira muito clara, muito definida, o que é pureza sexual e o que é impureza. Então, a natureza pecaminosa, essa sarx, ela deseja o quê? Deseja a impureza sexual. Enquanto que o homem interior, o homem que está em conexão com o Espírito Santo, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, esse outro lado está voltado, desejoso de participar da pureza sexual. E Deus fez exatamente o sexo para ser uma ferramenta de realização. Sexo é uma concessão divina para ser praticada com a pessoa certa, na hora certa e com a bênção de Deus. Então, a concupiscência da carne. E aí vem a concupiscência dos olhos. Por quê? A concupiscência dos olhos é resumida numa palavra chamada cobiça. E que também está ligada, inclusive, a essa concupiscência da sarx, da carne, que é a nossa natureza pecaminosa. Voltando, inclusive, a falar sobre isso, até fechando o argumento da concupiscência da carne, Paulo diz, o que quero fazer, não faço. O que não quero fazer é exatamente isso que faço. Então vejo em mim uma guerra. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então é uma guerra, porque existe um sistema todinho. Você tem sentidos, 5 sentidos, e esses 5 sentidos vão estar percebendo tudo que há disponível aí. Então, na concupiscência dos olhos, desejar, que é realmente a cobiça. Olha só, a concupiscência dos olhos. O texto básico do nosso Ministério Vida Pura é Jó 31 e versículo 1. Aliás, lá é verso, porque Jó é um livro poético. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Ele está explicitamente dizendo
que existe uma aliança, existe um acordo, existe um pacto com Deus, de eu utilizar todos os meus sentidos como ferramentas e não como armas. Então, como, pois, os fixaria? Ver é inevitável, até porque Deus nos deu essa graça maravilhosa do dom da visão. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Então, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, essa puxada, essa atração da nossa natureza pecaminosa por aquilo que é impuro, tanto em termos de atendimento à nossa condição de seres sociais, né? Não é bom que o homem esteja só, como também nas coisas das pessoas. E a gente vai ver isso nos mandamentos, a partir do 5º mandamento até o último. São vacinas de Deus contra o quê? A cobiça, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E aí vem algo ainda do mundo, a soberba da vida. A arrogância, o que é a soberba da vida? O termo aqui para vida não é zoe, que é vida espiritual, o mesmo mencionado em João 10:10 e mais 100 vezes no Novo Testamento. Vida aqui também não é psique, que é mencionada em João 3,16, 1 de João 3,16. Né? A vida aqui, lá é psique. Nisso consiste o amor, que Deus deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Vida ali é psique. Mas, aqui nesse texto, olha só, João 2,16, o termo para vida aqui é bios, é vida animal. Essa soberba, essa arrogância que está instalada no culto ao corpo, enfim, tantas outras modalidades que estão. A ideia mais prática para você entender a soberba da vida é a atitude do pavão. O pavão se exibe, mostra aquilo que ele acha que tem de mais belo e não olha para os seus pés, que são horríveis. Aquilo que é a soberba, para entendermos de uma maneira prática, a soberba da vida é essa. Porque tem muita gente arrogante, muita gente cheia de convencimento, que não olha para os seus pés. É bom lembrarmos lá da estátua, que a estátua tinha os seus pés de barro. Olha, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, de maneira alguma, não vem do Pai, mas procede do mundo. E aí ele diz um negócio lindo, maravilhoso, para esses mundanos entenderem: ainda há tempo, a porta da graça ainda está aberta. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E aí, o texto que dá o nosso tema nessa noite é exatamente o que faz com que nós vençamos. Por que nós vencemos? Nós falamos até agora de mundo. Agora nós temos que falar sobre fé. Olha, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a fé que nos dá a vitória. Que fé? Porque nós entramos no mundo
de tanto relativismo, a compreensão até no meio dos mais intelectualizados, no meio dos filósofos, o que é fé. A fé, aqui, ela pode ser utilizada, o termo pode ser utilizado, o termo latino, que é fides, de onde vem fidelidade, de onde vem compromisso. Fé é fides, de fidelidade, de fidedigno, de fidelização, confiabilidade, confiança entre duas partes. Essa é a fé do compromisso. Como dissemos, existe muita gente que trabalha muito a questão dos milagres, existe uma milagromania, que prefere se agarrar na definição grega, do grego koiné, para a fé, que é pistes, que é acreditar, crer no sobrenatural. Então, acontece o seguinte: qual é a fé que vence o mundo? É fides ou pistes? Ambas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando eu tenho isso, aí eu vou olhar para Hebreus 11 e vou ver a galeria dos heróis da fé. Como é que esses heróis venceram? Porque eles são chamados de heróis, heróis da fé. Lá está um número muito grande de pessoas que venceram o mundo, venceram o mal. Agora, essa vitória que está ali, muita gente não quer. Ninguém quer vencer oferecendo outra face. E muito menos ter a vitória de ser cerrado ao meio, como foi Isaías. Durante muito tempo eu achei que ele foi cerrado na horizontal. Ele não foi cerrado na horizontal, ele foi cerrado na vertical. Colocaram ele de cabeça para baixo, colocaram um traçador no meio das pernas dele e o cerraram ao meio. E ele não negou ao Deus a quem ele servia. E muitos outros. Esta é a fé que vence o mundo. A fé dos mártires. E aí é que existe esse contraste. Como é que vence o mundo? Com esse pessoal gostando tanto do mundo, a ponto de se trabalhar em cima de prosperidade só no sentido de ter, só no sentido de estar. E nada de vitória no sentido de ser. Nada de prosperidade no sentido de ser. A vitória que vence o mundo, a vitória da fé, é baseada no ser. Ser. Porque o nome de Deus é ser. Isso vence. E aí a pessoa vai entender que oferecer a outra face é uma vitória. Que engolir um insulto, engolir um intropério, um bullying, é ser vitorioso. Por quê? Porque existe nesse momento um enfrentamento com o mundo. Vencer o mundo. Mas como é que eu venço? Com a minha fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa fé, que é a fé, como dissemos, do compromisso que temos. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, isso é vitória. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. A vida vai colocando diante de nós oportunidades e mais oportunidades. E num momento como esse, a gente pode e deve dizer aquilo que o Espírito Santo disse: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, Deus está falando, nós estamos num momento tão revelador do planeta Terra. O mundo está revelando, não o mundo que nós meditamos, que é um sistema corrupto que está instalado no mundo, fazendo com que a nossa condição de seres sociais seja totalmente pervertida. Não é isso, aquilo que nós lemos, o que é o mundo, concupiscência
dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne. Nós não estamos falando disso, nesse sistema. Nós estamos falando agora que o mundo, a dimensão, a nossa dimensão, que é a dimensão do físico, do palpável, está mostrando tanta coisa. O mundo jaz do maligno, mas não pode deixar de revelar. Deus está mostrando aí, olha o que está acontecendo no planeta. Muita água em muitos lugares, pouquíssima água em outros, calor demais, tanta coisa. E o que as pessoas estão fazendo? Olha só, Deus está dizendo assim, estou dando um tempo para você vencer, porque você vai ter que vencer o mundo. Não adianta. Isso é para você. Vencer o mundo é para você. Vencer Satanás também é para você. Jesus está dizendo assim, olha, quando eu venci Satanás lá na tentação do deserto, aquela vitória não foi vicária. Eu não te substituí lá. Eu te substituí sim lá na cruz. Mas lá no deserto eu venci Satanás para mostrar como você deve vencer Satanás. E o mundo? Você tem que vencer? Jesus venceu o mundo? Lógico que venceu o mundo. Tentaram fazer tantas coisas com ele. Mas ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E nós, nessa vitória, temos que ter essa fidelidade. Por isso que é essa vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa fé está muito mais para fides do que para pistes. Ou seja, está muito mais para fidelidade, para compromisso do que... Por quê? Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então você tem que vencer pela fé, pela fidelidade, pelo compromisso. Nega Jesus que eu não vou cortar o seu pescoço fora. Não, aí você diz, não, eu sou de Cristo, continuarei proclamando o nome de Cristo. Então, mas agora esse mundo, ele oferece muito mais desafios do que esse de encostar um penado no pescoço da pessoa. Quantas vezes você é tentado? Olha só, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, você é tentado no seu dia a dia, no seu local de trabalho, no seu local de estudo. E aí você tem que vencer. E não adianta você dizer que tudo vem do inimigo, como muita gente diz. Não, tem um sistema instalado, corruptor, que está aí no mundo, mas você tem que vencê-lo. Então, nós vamos orar nesse instante. Como o cântico ofereceu uma oportunidade, talvez amanhã você não tenha essa oportunidade de definitivamente dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Uma oportunidade para você nascer de novo. Quem é que vence o mundo? Aquele que nasce de novo. Aquele que declara que Jesus Cristo é o Filho do mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, assuma uma posição de firmeza diante de Deus. Antes ainda da sua cabeça encostar lá naquele travesseiro, para que aquele travesseiro seja o seu amiguinho e não um inimigo. Fale com Deus. Senhor, a tua palavra foi exposta, que ela produza
arrependimento, produza conversão, produza uma mudança comportamental, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor, porque nós temos que encarar esse inimigo chamado mundo, o mundo da concupiscência dos olhos, o mundo da concupiscência da carne, da soberba da vida. Nós temos que encarar e vencer. Então, dá-nos essa chance para que possamos ter essa vitória e participar daquela grande multidão. Quem são esses de vestes brancas? São aqueles que vieram de grande tribulação. Então, nós temos aí um período que se avizinha, chamado de grande tribulação. Muitas pessoas estão pensando nas questões climáticas, mas o pior de tudo nesse período será realmente a grande perseguição ideológica. Então ensina o teu povo, Senhor, já entrar na grande tribulação como vencedor do mundo. Em nome de Jesus, faz isso na vida dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Nós vamos para o nosso momento conclusivo. Nós temos 2 pedidos de oração. O Henrique, peço oração pelo meu pai, José Antônio Lozano, que está internado há 13 dias e